Eu queria que você explicasse como é que funciona, Sara, para o público leigo, a fotografia de um filme, né? Porque eu já emendo um pouco com a tua atuação, né? Você hoje coloca no teu portfólio a atuação, né, de fotógrafa still, né? Inclusive com diversas produções paraibanas, como Vendedor de Coisas, de 2013, Quase Vida, de 2014, né, ambas com o De Leon, Deserto, em 2014, com a direção do Guilherme Weber, O Pato, direção de Antônio Filho, 2019, Joana, 2020, né, direção da Patrícia de Aquino. Então, qual seria a diferença assim, da fotografia still para uma fotografia dessas que a gente acompanha, por exemplo, no Oscar, né, da direção de fotografia? Como é que seria essa diferença? Essa premiação, essas premiações que acontecem quando vocês veem essa questão nas mídias sobre a fotografia de um filme, é a direção de fotografia. É quando o diretor do filme e o diretor de fotografia se unem para ver essa questão do roteiro e ver como é que eles podem comunicar o roteiro da melhor forma possível, com planos, com ângulos, com movimento, sem movimento. Tudo o que vocês veem na tela, seja de uma novela, seja de um filme, um cinema, Netflix, enfim, é tudo da direção de fotografia. A fotografia still, é a fotografia estática do que o diretor de fotografia está filmando, né? Essas fotos elas servem para a divulgação dos filmes, tanto em redes sociais, como na assessoria de imprensa, e podendo até ser mesmo a capa do próprio filme, né? Como um pôster para poder divulgar, enfim, nas grandes mídias. Olha que interessante, né? Felipe, tem como colocar as fotografias? Eu separei aqui 4 fotografias de Sara em relação ao trabalho dela, que eu queria que ela comentasse essas fotografias. São 4 que eu selecionei. A seleção, pessoal, foi em relação ao gosto mesmo, viu? São 4 fotografias que eu acho muito bonita e eu queria compartilhar com vocês e queria pedir que Sara explicasse um pouco sobre cada uma delas, se tem alguma técnica, se é o olho, como é que você olha e diz assim, ficou bacana, é isso que eu quero. Então, essa foto em específico, ela foi da produção Deserto, de Guilherme Weber, que foi gravada em 2014 na Vila de Picotes. Eu estava iniciando, isso foi há quase, literalmente, 10 anos atrás, meu Deus, faz 10 anos atrás que eu fiz essas fotos, então estava meio que iniciando mesmo. Fui com o coração aberto para várias experiências, né? Foi uma produção a nível global, vamos dizer assim, né? Produção da Vânia Catani, da Bananeira Filmes. E aí é isso, assim, tem algumas cenas que eu não consigo fotografar de acordo com o que o fotógrafo, diretor de fotografia no caso, está fazendo por N motivos. Correria, espaço, ou enfim, às vezes por conta da própria correria do set, às vezes eu não consigo, mas eu estou sempre ali de um lado ou de outro, captando a mesma cena, né? Então, essa cena, se eu não me engano, o diretor de fotografia estava bem em frente a ela, assim, e eu ainda peguei ela um pouquinho do lateral. É uma história bem doida, mas eu gosto, apesar de ser bem doida assim, mas eu gosto, porque foi um filme muito visual, né? Como eles tinham bastante recurso, então toda a Vila de Picotes foi alterada completamente. A igreja ficou com um aspecto de queimado, as casinhas eram como se tivessem sido abandonadas. Claro que eles pintaram de volta, né? As pessoas moravam lá enquanto a gente estava gravando, mas foi um filme que, por exemplo, investiu bastante na direção de arte. Eles realmente fizeram assim uma outra Picotes que, se você visse assim, na época, você parecia que estava num lugar abandonado mesmo, assim, sabe? E foi bem interessante por isso. Para a fotografia foi bem interessante justamente por conta da direção de arte, o figurino, que eram roupas de época. Eu não vou lembrar essa cena agora, o que foi, não, mas é isso. Mas é o conjunto da obra, né? A fotografia com a direção de arte, o figurino, maquiagem. Ela tinha que estar raspando a cabeça quase que direto, assim, para poder gravar. O tempo, assim, você acompanhou toda a gravação do filme? Não todo, foram 30 dias de gravação, teve alguns dias que eu não pude ir, mas que totalizou aí uns 20 dias que eu fui pro set com eles. Sim. A próxima, Felipe. Essa daqui é bacana. Everaldo Pontes, ator paraibano maravilhoso. E esse que tá aqui atrás é, meu Deus, Márcio Castro, e até ator global também ele. Nem precisa censurar não, que não tá assim, tá só um pedacinho ali
não é possível que o YouTube vá censurar, né? Tá só um pedacinho ali. Qual foi você lembra do contexto dessa? É porque é o seguinte, esse filme, eles é uma trupe de circo que eles vão andando e encontram uma vila abandonada e aí eles fazem um sorteio e nesse sorteio cada um ganha uma função. Então, por exemplo, Márcio Castro, é porque não dá pra ver, mas Márcio Castro ele é bem grande, assim, tipo, ele é muito maior do que eu e meio gordo, assim. E nesse sorteio ele virou uma puta, por exemplo. Então, tipo, acho que Fernando Teixeira virou negro, aí, tipo, teve uma troca de papéis social ali que foi o desenrolar da história, e aí era como se fosse um encontro da puta com uma pessoa que ela ia se encontrar. Uma dúvida de leigo, Sara, o teu posicionamento durante a filmagem, né? Como é que fica a tua movimentação, assim, porque eu acredito que não seja só uma câmera, no caso aqui, né? Então, como é, no caso, a sua movimentação? Porque eu sou leigo, eu estou olhando a foto aqui, eu estou imaginando você de frente para o ator, né? A câmera, por exemplo, nesse momento, estava onde, assim? Como é que fica essa movimentação? Você se esbarra, assim? Então, casos e casos. Tem diretor de fotografia que deixa o estilo chegar perto, tem diretor que não deixa. Mas nesse caso, o Rui Postas, ele era muito tranquilo. O Rui Postas, que é o fotógrafo desse filme, ele é de Portugal. E aí eu tava sempre do lado dele. Então, tipo, quando tava tendo um ensaio, ou quando estava um pouco mais tranquilo, eu chegava um pouco mais próximo do diretor de fotografia, olhava a câmera, o que a câmera estava enxergando e busco fotografar o mais parecido possível. Assim. Então, às vezes eu fico longe, é isso. O estilo é isso também, né? Saber a hora que você chega, a hora que você fica e a hora que você sai. Você não pode ficar ali do lado do diretor o tempo inteiro, porque ele tem as próprias demandas do assistente de direção, do diretor de fotografia, do assistente de fotografia, do foquista. Então você tem que ter o tempo certo para poder fazer o estilo, né, direitinho. Tá, a próxima, Felipe, pra gente. Trupe. Eu acho linda essa foto. Uma galera massa, Lima Duarte, eu não lembro, meu Deus, era Fernando Teixeira, eu esqueci o nome da mulher, Lima Duarte, Magali Bife, Cláudio Castro, Márcio Castro e Everaldo Pontes. A trupe do filme, né? O filme é todo nessa pegada, assim, né? Meio preto e branco, mas com as roupas com certa cor que evidencia, assim. E era um momento de encontro deles ali. E eu adoro essa foto também. Já era mais no final das gravações ou no início, assim? Meio. Meio ali. Não era tão fino assim, não. Eu acho muito bonita essa foto. A próxima. Bárbara. Isso aí foi em Quase Vida, de De Leon. É um filme sobre a caverna do dragão, não, do Platão. A caverna do Platão. Sim. Enfim, ele fez que até Chico César tinha feito, eu tinha feito uma trilha sonora para esse filme. E Bárbara é maravilhosa. Uma atriz maravilhosíssima. Adoro. Foi lá no Açude do Cego. Foi? Em Catingueira. Foi. Muito, muito bonita essa imagem. Adoro também. Isso eu pegar minha primeira câmera, nem era câmera DSLR, eu acho. Olha, gente, então ela tá dizendo aqui, viu, que olha, tá 10 fazendo anos. tá fazendo melhor, viu? Tá vendo? Hoje eu tô. Mas assim, são trabalhos fantásticos, né? Assim, que é bom dar uma revisitada um pouco, né? Às vezes no que se produziu antes, né? Eu adoro. Eu até tenho uma certa dificuldade até em acessar certos arquivos, porque já tive HD que já queimou, enfim. Mas eu adoro revisitar para ver, principalmente essa questão dessa evolução técnica e tal, enfim, como a gente vai melhorando e comunicando o filme da melhor forma também.